A tarefa está lá desde ontem, você olha para ela, adia mais um pouco, e mesmo assim não consegue relaxar direito, porque ela fica pesando no fundo da sua cabeça o dia inteiro. Aí chega a noite, você está cansado como se tivesse trabalhado o dia todo, e a tarefa continua exatamente no mesmo lugar. E ainda por cima você se chama de preguiçoso por causa disso. E se procrastinar não estiver te poupando esforço nenhum? Nos próximos minutos a gente vai desmontar isso junto, e você sai daqui com 3 coisas na mão. A primeira é entender de verdade o que acontece dentro de um dia em que você adia, que não é nada do que te contaram a vida inteira. A segunda é parar de se culpar por uma coisa que você vinha diagnosticando errado esse tempo todo, porque culpa em cima de diagnóstico errado só afunda mais. E a terceira são 5 dicas práticas que você consegue aplicar ainda hoje, nas próximas horas, sem baixar aplicativo nenhum, sem comprar nada e sem esperar a segunda-feira mágica que nunca chega do jeito que você imaginou. E se você quer parar de arrastar as mesmas 3 tarefas de segunda para segunda, já deixa o like e se inscreve para evoluir comigo. E não para colecionar mais um vídeo bonito de motivação e continuar exatamente onde você está. Bora! Olha, a história que quase todo mundo carrega na cabeça é que procrastinar é preguiça. Que você adiou porque escolheu o caminho fácil, porque preferiu o descanso, porque faltou disciplina, porque no fundo você é meio molenga mesmo. E essa história parece certíssima porque os fatos batem direitinho. A tarefa não foi feita, você passou meia hora rolando o feed, viu um episódio a mais, arrumou uma gaveta que ninguém pediu para arrumar. Visto de fora, isso tem toda a cara de folga. Só que tem um furo enorme nessa explicação, e ele aparece na hora em que você olha para como você se sente no fim de um dia desses. Se procrastinar fosse mesmo o caminho preguiçoso, a pessoa que procrastina sairia descansada. Ela deitaria na cama leve, satisfeita, com aquela sensação gostosa de quem tirou o dia de folga e aproveitou. E não é isso que acontece com você, e você sabe muito bem que não é. Você deita com a coisa na cabeça, acorda no meio da noite lembrando dela, e no domingo à tarde, no meio de uma coisa boa, ela aparece do nada e come um pedaço do seu domingo. Ninguém, nunca, sai de um dia inteiro de procrastinação com cara de quem descansou. Sai com cara de cansaço. E é um cansaço estranho, porque não tem trabalho nenhum atrás dele para justificar. Você chega no fim do dia devendo para você mesmo, e ainda por cima sem ter aproveitado o descanso que teoricamente você escolheu. Então o que você tem aí não é um problema de preguiça, é um problema de conta mal feita. Porque procrastinar é caro. Essa é a virada que muda o jogo, e ela é bem mais simples do que parece. Quando você adia uma coisa importante, você não deixa de pagar por ela. Você só troca a forma de pagamento. Quem senta e faz, paga uma vez, 40 minutos, 1 hora, 2 turnos de trabalho, e acabou, o assunto morre ali. Quem adia paga em parcelas. O dia inteiro, um pedacinho de atenção a cada hora que passa, um aperto no peito quando lembra, um incômodo de fundo que estraga o filme, o almoço, a conversa. E no fim do mês, depois de pagar todas essas parcelas, você ainda deve o valor cheio, porque a tarefa continua lá, inteira, intocada. Você paga a tarefa o dia inteiro e não recebe ela em troca. Não recebe o descanso também. Sai no prejuízo dos 2 lados, e é por isso que adiar não é o caminho barato. É o mais caro dos 2 caminhos disponíveis. E isso não é invenção minha para te motivar. Em 1927, uma psicóloga chamada Bluma Zeganik publicou numa revista de psicologia a descoberta de que a gente lembra muito melhor das tarefas que ficaram pela metade do que das tarefas que a gente terminou. A observação tinha começado num restaurante, onde repararam que o garçom lembrava com uma precisão impressionante de cada pedido que ainda não tinha sido pago, e que no instante em que a conta era fechada, ele não conseguia mais lembrar absolutamente nada daquele pedido. Mas você nem precisa de psicóloga para saber disso. Você sente na pele todo santo dia, no peso da coisa que você não fez. A sua tarefa adiada é o pedido não pago. Ela ocupa um espaço dentro de você e vai ficar ocupando esse espaço até você fechar a conta dela. É por isso que o dia de quem adia rende tão pouco, mesmo quando parece vazio. Uma parte da sua cabeça está sempre segurando aquilo, e o que sobra para viver o resto é sempre menos do que você merecia ter. Então vamos para o que interessa, que é como sair disso hoje. E antes de eu te dar as 5 dicas, presta atenção numa coisa só, porque ela une todas elas. A tarefa só para de pesar quando ela sai da sua cabeça. E ela só sai de 2 jeitos, terminando ou começando. Terminar nem sempre dá,
porque tem coisa que leva uma semana e não existe truque para isso. Mas começar sempre dá, e começar já muda o estado dela de parada para andando, que é justamente o que alivia o peso. Todas as 5 dicas são jeitos de começar barato, pagando o mínimo possível para sair do lugar. A primeira é fazer a versão de 5 minutos. Você olha para o relatório, para a pilha de louça, para a papelada da declaração, e o que aparece na sua frente não é a tarefa, é o tamanho inteiro dela. 3 horas de trabalho amontoadas numa imagem só. Ninguém começa uma coisa de 3 horas numa terça-feira cansada. É humano demais travar ali. Então você não vai começar a tarefa, você vai começar 5 minutos dela. Pega o cronômetro do celular, coloca 5 minutos, faz o que der nesse tempo, e quando tocar você tem permissão total de largar tudo e ir embora sem culpa nenhuma. E eu vou ser sincero contigo. Às vezes você vai continuar depois que tocar, porque a parte difícil era entrar. E às vezes você vai largar mesmo. Nos 2 casos você ganhou, porque a coisa deixou de ser uma tarefa parada e virou uma tarefa começada, e tarefa começada pesa bem menos. E se estiver passando pela sua cabeça que 5 minutos não resolvem nada, você tem toda a razão. 5 minutos não resolvem a tarefa mesmo. O que eles resolvem é o problema do começo, que é o único lugar onde você está travado de verdade. Porque depois que a mão já está dentro da coisa, o resto costuma andar bem mais fácil do que a sua cabeça previa. E se 5 minutos ainda parecerem muito hoje, faz 2, faz 1, faz o tempo que for pequeno o bastante para você não conseguir arrumar desculpa. A segunda é trocar o nome da tarefa pelo primeiro movimento do corpo. A maior parte do que está te travando hoje nem é difícil, é vaga. Quando você escreve na lista resolver o negócio do imposto, isso não é uma tarefa, é um assunto. E assunto ninguém consegue começar, porque não existe um primeiro passo óbvio dentro dele. Agora, quando vira abrir a gaveta da direita e achar o papel amarelo, a coisa muda de natureza, porque agora tem um movimento que a sua mão sabe fazer. E isso vale para o trabalho e vale para casa exatamente do mesmo jeito. Organizar a bagunça toda é uma frase que nunca sai do papel. Agora juntar as roupas do chão do quarto e jogar no cesto sai em 4 minutos, e você nem precisa estar inspirado para isso. Cuidar da saúde fica te olhando de longe há meses, mas ligar para a clínica às 9 da manhã e marcar a consulta é uma ligação de 2 minutos que você sabe fazer de olho fechado. Faz esse teste com o que está te pesando agora. Pega o papel ou as notas do celular e escreve qual é o primeiro movimento físico, aquele que envolve abrir, pegar, digitar, ligar, sentar. Se a frase que você escreveu não descreve uma coisa que a sua mão faz nos próximos 10 segundos, ela ainda está vaga, e você vai continuar adiando ela sem entender por quê. A terceira é marcar hora e lugar, e marcar para hoje. Dizer que você faz mais tarde ou hoje à noite não é um plano, é uma boa intenção. E boa intenção é exatamente o material com que a procrastinação constrói a semana inteira. Então escolhe agora, no relógio. Às 3 da tarde na mesa da cozinha com o computador na tomada. Às 8 da noite, sentado na cadeira do quarto com o caderno aberto. Essa precisão parece boba, mas ela tira de você a decisão mais difícil do dia, que é a de decidir de novo, a cada hora, se agora é a hora. E tem um detalhe pequeno que ajuda bastante aqui, que é falar isso para alguém, mandar uma mensagem para um amigo, ou para alguém lá de casa dizendo a hora e o lugar que você escolheu. Não é para a pessoa te cobrar depois, é porque uma coisa dita em voz alta fica bem mais difícil de ser renegociada com você mesmo no meio da tarde, quando bater aquela vontade de empurrar mais um pouquinho. E se der errado, se o horário estourar porque a vida aconteceu, você remarca na hora, com hora e lugar novos, e não empurra para aquele depois sem endereço que a gente já sabe onde termina. A quarta é deixar o começo pronto e tirar da frente o que rouba você. Repara no que acontece de verdade. Você senta para estudar, falta a caneta, você levanta, passa pela cozinha, abre a geladeira, lembra que precisa responder uma mensagem, e 20 minutos depois você está em outro planeta e nem sabe como chegou lá. Não foi falta de caráter, foi um caminho cheio de buraco. Então gasta 2 minutos antes de começar deixando a mesa pronta, o material aberto na página certa, o arquivo já na tela, a louça já empilhada do lado da pia, e o celular vai para outro cômodo, não virado para baixo do seu lado, porque virado para baixo você ainda tem que vencer ele umas 20 vezes, e em outro cômodo você não precisa vencer nada. E olha o tamanho da diferença que esses 2 minutos de preparo fazem no seu dia.
Sentar numa mesa vazia, com tudo desligado e nada aberto, obriga você a montar a cena inteira antes de começar a trabalhar. E é bem no meio dessa montagem que você escapa pela tangente. Sentar numa mesa onde tudo já está pronto te deixa a um movimento de distância do trabalho, e um movimento de distância até a pessoa mais cansada do mundo consegue percorrer numa quarta-feira à noite. A quinta é se dar permissão de fazer mal feito na primeira passada. Uma parte enorme do que você adia não é adiada por preguiça, é adiada por exigência, porque você quer que saia bom. E como você sabe que não vai sair bom hoje, do jeito que você está, você prefere não fazer. Só que fazer bem e fazer não são a mesma tarefa. Então, o combinado é esse. A primeira versão sai feia de propósito. O texto sai como um rascunho tosco que ninguém vai ler. A mensagem difícil sai em 3 linhas secas que você reescreve depois. O treino sai pela metade do que era o plano. Depois você melhora com calma, e melhorar é muito mais fácil do que criar do zero, porque na hora de melhorar já existe alguma coisa na sua frente, e você deixa de estar sozinho com uma folha em branco. E repara que essa exigência tem um disfarce muito bom, porque ela se apresenta como capricho, como cuidado, como respeito pelo trabalho bem feito, e às vezes ela é isso mesmo. Mas no momento em que ela impede a coisa de nascer, ela parou de ser capricho e virou freio de mão puxado, porque nenhum trabalho fica bom sem antes existir de alguma forma, nem que seja de um jeito torto que só você vai ver. Agora, 2 honestidades antes da gente fechar, porque eu não vou te vender mágica. A primeira é que isso vai falhar em algum dia da semana, e falhar não apaga o que você construiu, só te devolve para o mesmo lugar de onde você já sabe sair. Um dia perdido é um dia, não é uma sentença sobre quem você é. A segunda é que nem toda tarefa adiada merece ser feita. Tem coisa que você vem empurrando há meses porque, no fundo, ela nem é sua, ou porque ela já perdeu o sentido e ninguém teve coragem de dizer isso em voz alta. Nesse caso, a solução não é começar, é riscar da lista e assumir que ela não vai acontecer. E olha, riscar também tira o peso da cabeça, porque fecha a conta do mesmo jeito. E não tenta aplicar as 5 de uma vez em 10 tarefas diferentes hoje. Escolhe uma coisa só, a que mais está pesando, e usa nela. E tem uma verdade maior aqui, que vale muito além da tarefa que você está adiando neste momento. Você não é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa que vinha pagando o preço mais caro, achando que estava pagando o mais barato. Todo esse tempo em que você se chamou de molenga, você estava na verdade carregando um peso sem receber nada por ele, o que é o contrário exato de preguiça. E no segundo em que você entende isso, a saída para de ser uma questão de força de vontade e vira uma questão de escolha, porque agora você sabe qual dos 2 caminhos sai mais barato para você. Começar 5 minutos hoje custa menos do que carregar aquilo por mais uma semana inteira, e isso não é motivação, é conta. Então me conta aqui embaixo nos comentários qual é a tarefa que está pesando na sua cabeça agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo. Escreve ela e escreve junto qual vai ser o seu primeiro movimento de 5 minutos, com hora e lugar. E se esse vídeo te fez enxergar a sua semana de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito mais coisa por aqui para te tirar do automático. A gente se vê no próximo.